porque é rico demais, profundo demais. O que eu vou te passar agora vai deixar você realmente maravilhado, acredite em mim. Achou o Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse é o versículo inteiro. Mas eu vou falar só sobre este ponto que declara que ele vem com as nuvens. Só sobre esse ponto. Eis que vem com as nuvens. Está anunciando que ele vem. E vem com as nuvens. Mas o nosso entendimento humano nos limita para compreender a que nuvem a profecia se refere. Porque na nossa limitação, pensamos nessas nuvens que estão no céu, que são o resultado da evaporação das águas dos mares e dos rios. As nuvens que nós enxergamos são nuvens de vapor. Pode ser também que hajam nuvens de fumaça, de queimadas ou então de poluição, mas a nuvem que nós pensamos é essa, a nuvem que traz chuva sobre a terra, a nuvem que é o resultado da evaporação das águas dos rios e dos mares, mas não é nesta nuvem que ele virá. Eis que vem com as nuvens, não é nestas nuvens de vapores de águas. Eu quero que você vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 15, por favor. Deus diz assim para Moisés, lá atrás, 1450 anos antes de Cristo. Deus diz assim lá para Moisés no Monte Sinai: Moisés, sobe aqui. Aí o Moisés, que já tinha mais de 80 anos, porém era um atleta, tinha muito vigor, disposição, ele obedece e vai subindo o Monte Sinai. Não é fácil subir o Monte Sinai. Eu já fui a Israel 18 vezes ao Monte Sinai, e mesmo sendo bem mais jovem do que o Moisés, eu só tive coragem de subir o Monte Sinai 3 vezes. Porque não é para qualquer um subir aquele monte. Você fica a noite inteira subindo, e não chega nunca no topo. E não tem asfalto, não, é pedregulho o caminho todo. Então o Moisés começa a subir. Veja o que diz o versículo 15. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Primeiro ponto. Lá no deserto do Sinai, não tem nuvem de chuva. A chuva ali é uma coisa rara. É um lugar muito deserto, muito seco, muito árido. E quando Moisés começa a subir o monte, a nuvem, diga a nuvem, cobriu o monte. Aí o versículo 16, acompanhe comigo. Você vai entender que nuvem é essa. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. A nuvem, portanto, que não é de vapor de água, que não é de fumaça, é a nuvem da glória de Deus. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias.
O Monte Sinai tem um ponto principal, mas na verdade são vários montes, é como se fosse uma cordilheira. E a nuvem, a glória do Senhor é tão grande que cobriu todo o monte por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Você prestou atenção nesse versículo 16 que eu estou lendo? Moisés, sobe aqui. Moisés sobe. A nuvem da glória de Deus cobre a cordilheira do Sinai por 6 dias. Deus queria falar com Moisés: você não demora 6 dias para subir ali. Quando a gente vai no Monte Sinai, a gente sobe em 12 horas, caminhando a noite toda. Quer dizer que Moisés não demorou 6 dias para chegar onde o Senhor estava com a sua glória. Mas ele teve que esperar para ser chamado por Deus. E o que é mais intrigante ainda é que o próprio Deus esperou os 7 dias para falar com Moisés. Porque se eu quero falar com uma pessoa, ainda mais nos dias de hoje, nós somos tão apressados, pega o celular, liga, quer uma resposta na hora, quer falar com a pessoa na hora, a pessoa não está, se liga de novo, eu preciso falar com você, é uma coisa urgente, né? Me retorna essa ligação assim que pegar o recado. Não é essa pressa que a gente tem quando quer falar com alguém? Deus queria falar uma coisa com Moisés, era urgente, importantíssimo, mas Deus esperou os 7 dias. Maneira misteriosa de Deus agir, não? Eu fico realmente intrigado e ao mesmo tempo maravilhado. Deus podia falar: Moisés, eu te chamei aqui porque eu estou com um negócio urgente para te instruir, vou te explicar algumas coisas. Não, Deus espera os 7 dias. Eu vou reler esse versículo 16 porque você tem que começar a entender o modo de Deus agir. Nós queremos tudo agora, tudo já. Deus tem o método dele, a maneira dele. E habitava a glória do Senhor sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés. Só no 7º dia, Moisés já estava lá 6 dias esperando. Moisés estava 6 dias no monte esperando, dia e noite, no meio da nuvem, no meio da glória de Deus. Estou aqui, por que Deus não fala, hein? Estou aqui, ele chamou, eu vim correndo, subi o mais rápido que eu podia, mas já estou aqui há vários dias e nada de Deus falar comigo. Será que Deus não quer mais falar comigo? Você vê, primeiro dia que Moisés estava lá, ele passa a noite e o dia, nada de Deus falar com ele. Ele está ali no topo do Monte Sinai, no meio da nuvem da glória de Deus. Segundo dia, as horas se arrastam, o tempo passa devagar, ele está envolto pela nuvem. Estou esperando Deus falar comigo, ele me chamou, eu vou esperar Deus falar comigo. Aí espera o 3º dia, as horas se arrastam lentamente. A ansiedade de Moisés: poxa, estou aqui, Senhor, estou à disposição, né? Tipo, fala que o teu servo ouve. Tipo assim, Deus não fala. Passa a noite, passa o dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Deus só fala com Moisés no 7º dia. Você não fica impressionado com isso? Pensa bem, pensa bem. 7 dias, só no 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem,
E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Eu quero que você some os 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte com os 7 dias que Deus esperou para falar com ele. Quantas semanas nós temos? 7. 7 semanas. É impressionante, é muito impressionante. Aí Moisés, no meio da nuvem, ele vai ter a conversa com Deus, que agora nós não vamos entrar nesse aspecto do que eles trataram ali. O que nós estamos falando é da nuvem. Eis que vem com a nuvem. Não nuvem de chuva, não essa nuvem física, não essa nuvem terrestre. Eis que vem com a nuvem de glória. A nuvem de glória. Eis que vem com a nuvem de glória. Continuando, 1500 anos depois de Moisés ter estado com o próprio Deus no Monte Sinai, no meio da nuvem de glória, 1500 anos depois, Jesus aqui na terra, o verbo encarnado, o próprio Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, como se fosse apenas um galileu, um ser humano comum, uma pessoa comum. Ele diz assim para os discípulos mais próximos: ô Pedro, Tiago, João, vamos subir esse monte, porque eu quero orar essa noite. Sim, Senhor. E Jesus foi na frente, subindo um monte. Pedro, Tiago e João atrás dele. Jesus, quando chegou no topo do monte, lá em Israel, não é o Monte Sinai, é outro monte. Jesus se ajoelha e ele começa a orar. Começa a falar com Deus e manda os discípulos também orarem. Mas Jesus era imbatível na oração. A gente ora tão rapidinho, né? A gente ora tão depressa. Às vezes ora até dormindo, para não precisar sair da cama. Às vezes se ajoelha para orar, logo já está falando amém e indo para a cama. Jesus, ele ora e os discípulos tentam acompanhar, e Jesus está em oração e os discípulos tentam acompanhar. Eles vão ficando cansados, esgotados, eles não têm mais assunto na oração, vai dando sono, é de noite, é madrugada, eles vão ficando com os olhos carregados de sono. Aí um cochila, o outro cutuca: ora aí, rapaz, ora aí. Ai, pai, não sei o que lá. E eles vão pegando no sono. E Jesus orando. Pedro, Tiago e João adormecem, um em cima do outro. Não aguentam orar. Aí de repente, o Pedro abre os olhos no meio da madrugada e ele vê Jesus conversando com 2 homens aqui no monte. Ele acorda o João, que era mais próximo, acorda também o Tiago. Eles olham, 2 homens conversando com Jesus, e eles recebem a revelação pelo dom da ciência do Espírito Santo. O dom da ciência, eles conseguem compreender que um daqueles homens é Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e o outro é Elias, que viveu aí também muitos séculos, uns 8, 9 séculos antes de Cristo. Moisés e Elias falando com Jesus. Como é que eles chegaram aqui? Os 3 discípulos compreendem imediatamente quem eram aqueles 2 homens. Não precisa um dizer para o outro: olha, aquele lá é o Moisés, aquele é o Elias. Cada um deles sabe, por revelação de Deus,
que um deles é Moisés e outro é Elias. E teologicamente falando, o aparecimento desses dois ali nos mostram o seguinte: Moisés representa a lei, o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias representa os profetas. E o que os judeus estudam no Antigo Testamento é a lei e os profetas. Então a lei e os profetas do Antigo Testamento está ali na presença de Jesus, que é o quê? O Novo Testamento. E o Pedro e os outros 2 discípulos vão se aproximando e escutam a conversa. E Moisés e Elias estão falando para Jesus a respeito da sua morte que está próxima. Eles escutam o assunto. Moisés e Elias estão falando com Jesus a respeito da sua morte. Ele irá morrer na cruz. Que ele vai inaugurar a nova aliança, o novo pacto, o Novo Testamento. Que ele vai virar a página do Velho Testamento e vai inaugurar o Novo Testamento. Eles escutam o assunto. É sobre isso que Moisés e Elias conversam com Jesus, e Jesus também com Moisés e Elias. Mas Pedro ainda não tem maturidade teológica nem entendimento daquela conversa. Ele pensa que foi trazido ali para o alto do monte não apenas para orar, mas para trabalhar. E ele diz para Jesus: Senhor, bom é que estejamos aqui. Ainda bem que o Senhor nos trouxe, porque nós vamos fazer 3 cabanas, fazer 3 tendas. Uma para ti, Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos fazer 3 barracas aqui. Vamos começar agora. Eles estão dispostos a começar a catar galhos e folhas, procurar ali no alto do monte para construírem as 3 cabanas para as 3 pessoas. É nesse momento que eu quero que você entre comigo nesta história. No Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, no versículo 34. Vamos lá. Eu vou ler o que aconteceu logo que Pedro disse: nós vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E dizendo Pedro isso, estou lendo Lucas 9:34. E dizendo Pedro isso, veio uma nuvem. Diga, uma nuvem. Veio uma nuvem. Não era nuvem de chuva, não era nuvem do céu, não era nuvem de vapor de água. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Eles estão com medo, temeram. Pedro, Tiago e João temeram. O Moisés não, porque já tem aproximadamente 1500 anos que ele entra na nuvem. Ele já conhece aquela nuvem. O Elias também foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Conhece a nuvem da glória de Deus. Mas os discípulos, é a primeira vez que eles estão entrando nessa nuvem que não é desse mundo, que não é produzida por fenômenos climáticos. Não é uma nuvem de evaporação de água, é uma nuvem diferente. E eles sentem medo. Eles temeram quando aquela nuvem veio sobre eles, e eles estão dentro da nuvem agora. Temeram. E o versículo 35 diz: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você está entendendo? A revelação da nuvem da glória de Deus. A revelação da nuvem
A própria voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Não é para vocês ficarem escutando Moisés, não é para vocês ficarem escutando Elias. Se vocês têm que ouvir alguém, escutem o que o meu filho tem a dizer. Ao meu filho escutai, ouçam o meu filho. Você que está tão preso aí na lei do Antigo Testamento, você está por fora da glória de Deus. Você não entendeu a glória de Deus. A glória de Deus está revelando que é Jesus, Jesus, Jesus que você tem que escutar. A Ele ouvir. Ordem de Deus. A glória de Deus mandando é para escutar Jesus. Todo o Antigo Testamento nos serve de inspiração para o Novo. Porque tudo que está no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Que para nós agora não é mais futuro, é passado, porque tudo já está revelado. O que nós temos que receber de revelação agora é, por exemplo, esse ensinamento da nuvem que o Espírito Santo está dando. Que nuvem é essa? As coisas que nós aprendemos agora são teológicas. Agora veja que coisa interessante. Jesus Cristo estava lá no Monte da Transfiguração, conversando com Moisés e Elias, e o assunto era a sua morte. Tudo que iria acontecer. E Jesus Cristo caminha para a sua missão, porque ele veio para morrer pelos pecadores no lugar dos pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A humanidade só vai ser redimida se ele abraçar a cruz, se ele se dispuser a morrer na cruz. Quando Jesus foi preso, na sua última noite de vida, e julgado às pressas por um tribunal que já tinha a sentença de morte pronta antes do julgamento acontecer, infelizmente muitos juízes fazem isso até hoje em dia. Já deixam a sentença pronta, não querem nem ouvir testemunhas, réus, né? Já decidiram que vão condenar e acabou. Infelizmente isso aconteceu no julgamento de Jesus. 70 juízes já estavam com a sentença pronta. Aquele julgamento era só um teatrinho para dar legalidade a um assassinato que eles queriam cometer, porque já tinham decidido matar Jesus. Jesus foi para o julgamento e ficou o tempo todo em silêncio. E a razão pela qual ele ficou em silêncio é porque se ele abre a boca, ele é o advogado dos advogados. Ele ia conseguir a própria absolvição rapidinho. E ele não podia se auto-absolver. Ele teria que morrer na cruz, condenado pelos pecadores. Então Jesus o tempo todo no julgamento em silêncio, e isso leva o juiz principal daquele Supremo Tribunal, que era o sacerdote Caifás, o sumo sacerdote. Ele é o líder de todos os juízes. O silêncio de Jesus leva Caifás ao desespero, porque ele nunca viu um réu que não se defende. Ele nunca viu um réu calado daquela maneira, mesmo diante de falsas testemunhas e tantas acusações mentirosas. Caifás quer condenar Jesus, mas se ele continuar em silêncio vai ser impossível. Então Caifás, ele insiste com Jesus: fala-nos, diga-nos, tu és o Filho de Deus? Jesus não abre a boca. Diga, tu és o Filho de Deus? Jesus não abre a boca, continua em silêncio. Caifás vai ficando desesperado. Ele sacode Jesus: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Nesse ponto aqui, Jesus Cristo vai fazer uma declaração, ele vai abrir a boca. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler o versículo 64. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. Jesus não está dizendo eu sou o Filho de Deus, porque isso equivaleria a uma confissão que o condenaria com justificativa do sinédrio, daquele tribunal. Se ele diz sim, eu sou, então Caifás ia bater palmas. Consegui, ele é blasfemo, está blasfemando, está dizendo que é o Filho de Deus. Jesus disse: tu o disseste. É você que está dizendo que eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus continua e diz o seguinte, acompanhem comigo. Estou no versículo 64. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Esse é o título do Messias, e mesmo assim não se disse Filho de Deus, o Filho do Homem. Em breve, o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. As nuvens do céu. Não é a nuvem da terra, não. A nuvem da terra ou é poluição, ou é fumaça das queimadas, ou é vapor de água. Jesus está dizendo breve, breve, diga breve. Breve você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Essa nuvem de glória, é isso que nós estamos vendo. Essa nuvem de glória, essa nuvem não é da terra, é a nuvem do céu. É a nuvem de glória vindo sobre as nuvens do céu. Por causa disso, o Caifás comemora, declara que ele blasfemou, sentencia Jesus à morte, e todo o tribunal diz ele é digno de morte. Que loucura, não? E começam a cuspir no rosto de Jesus. Caifás foi o primeiro. Já pensou? Cuspir no rosto daquele que vem na nuvem de glória. E começaram a dar socos e bofetadas, e cuspiam no rosto dele. Você pode imaginar isso? Esse que vai vir nas nuvens do céu, nuvem do céu, não da terra, nuvem de glória, ser escarrado dessa maneira, apanhar dessa maneira, ser xingado de blasfemador, condenado à morte, é réu de morte, é réu de morte. Ó, versículo 67, então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Eu não queria estar na pele desses juízes. Há juízes que pensam que podem tudo. Juízes ímpios. Não todos, mas há muitos juízes corruptos, tendenciosos, como estes aqui, que não apenas condenaram o inocente à morte, mas ainda o torturaram em pleno tribunal. Uma coisa inconcebível. E não é um réu qualquer, veja bem. Eles não estão fazendo isso com qualquer. Eles querem matar Jesus. Caifás sabe muito bem quem é Jesus, mas ele quer eliminar Jesus. Eles cospem